Pois é, acho que é importante entender alguns detalhes que envolvem toda essa confusão, né? Deixando falar do jogo um pouquinho mais adiante. O Vasco hoje tem a sua oposição, de certa forma até, com aproximação até de algumas pessoas de diferentes grupos, porque não dá mais, né? O Vasco não pode continuar, não tem como o Vasco continuar nas mãos de Eurico Miranda, dele, dos seus filhos e das pessoas que ainda o acompanham. O Vasco foi rebaixado 3 vezes, o Vasco ainda é um time que hoje luta para ficar na primeira divisão, objetivo número 1, número 2, número 3, é não cair de novo, obviamente. Teve esse começo do campeonato bom, muitos jogos em casa, ou seja, a tabela reserva para o Vasco desafios pesados daqui para frente e a cada jogo algumas confusões de maior ou menor escala acabam acontecendo, até pela reação de alguns torcedores que não querem mais a continuidade do Eurico Miranda e que se manifestam, que protestam, e aí os seus defensores, algumas pessoas ligadas a organizadas, inclusive a organizada que está banida, entram aí em conflito com esses outros torcedores. Então é difícil imaginar. Perdendo para o Flamengo São Januário, é óbvio que é um verdadeiro barril de pólvora. Tudo acaba se misturando. A bronca com o Eurico Miranda, os que o defendem, a derrota para o Flamengo, e aí você mistura rivalidade entre as duas equipes, né? O ódio até que o torcedor do Vasco vai ter do Flamengo, que é natural, num momento de tensão, perdendo um jogo em casa, com esse ambiente político. Alguém vai dizer, mas São Januário não dá. O problema não é São Januário. Se você pegasse os mesmos torcedores e colocasse numa arena padrão FIFA, a porrada ia comer do mesmo jeito, meu amigo. Não tem jeito, porque se você tem milhares de pessoas que querem brigar, que estão se desentendendo, não tem estádio de futebol que dê jeito. Olha o tamanho do efetivo policial deslocado. Exato, é muito policiamento, uma série de cuidados, mas a atmosfera é pesada. Se o jogo fosse do Maracanã, também teríamos confusão entre os torcedores do Vasco. O que acaba sendo bem pior, como o estádio é pequeno, você tem situações em que ele não oferece as mesmas condições de segurança. Não que o estádio seja ruim, eu fico até um pouco incomodado quando as pessoas apontam o São Januário como se fosse uma coisa absurda São Januário. Não é. É um ótimo estádio, mas se você tem as pessoas dispostas a brigar porque elas não se entendem, porque elas estão com os nervos à flor da pele, porque o resultado em campo não agrada, porque a política do clube está levando à loucura, não tem estádio, cara, que vai segurar. Não tem como. Aí não tem como evitar. E aí o que nós temos agora, inclusive, os jogadores do Flamengo saíram há pouco corridos do campo, né? Com a proteção ali de alguns seguranças e policiamento, correram para o vestiário, correram literalmente, né, rapidamente, em grupo, para que não fossem atingidos por objetos, e o clima continua muito pesado. Repito, se não fosse São Januário, se fosse no estádio padrão FIFA, esses mesmos torcedores, o mesmo Vasco, o mesmo Eurico, a mesma oposição, o mesmo Flamengo do outro lado, você vai ter a mesma situação. E outro detalhe, se fosse no Maracanã meio a meio, você não teria essa mesma atmosfera. O 90-10, o 95-5 cria uma atmosfera mais bélica. Você tem uma torcida pequena. Fica acanhada. Basicamente de organizadas, né, que vão para lá, muitos vão ali dispostos a tudo, né? E a derrota se torna ainda mais difícil de ser aceita. Então faz torcida única. Não, acho que no Rio de Janeiro deveriam continuar acontecendo jogos com 2 torcidas, seja do Maracanã ou no Engenhão. 2 estádios em condições. É claro que se negocie, que se busque um acordo, que o governo do estado pudesse intervir junto ao Odebrecht para encontrar uma maneira de jogar no Maracanã, os 2 jogos, ida e volta, com 2 torcidas em condições mais seguras. Mas não, o jogo acaba sendo em São Januário, é um direito do Vasco, obviamente, desportivo, mas nessa atmosfera toda, é evidente que o jogo acabou sendo levado para uma atmosfera que não é a mais adequada. E aí continuam as confusões acontecendo até agora. O jogo foi um horror. A gente pode falar bastante do jogo, foi um horror, um jogo fraquíssimo. E a confusão acho que acaba fazendo com que esse sábado seja ainda pior na história do grande clássico dos milhões, como já foi chamado no passado. Ainda em cima desse tema, Mauro, o jogo do segundo turno já está confirmado para a Ilha do Urubu ou ainda não? Eu acho que até lá muita coisa vai acontecer, né? É possível que depois da confusão de hoje queiram empurrar o jogo para o Maracanã de qualquer maneira. Eu acho que é um pouco cedo para a gente falar sobre isso, mas talvez no estádio da Ilha do Governador você não tenha essa mesma atmosfera, porque entre os torcedores do Flamengo não há nesse momento essa ebulição, esse duelo com viés político. O Vasco hoje é isso, o Vasco da Gama hoje é isso. E o pior, a violência, claro que não tem que existir, mas a oposição do Vasco tem que existir. O torcedor tem que se manifestar, ele quer mudanças. É claro que não precisa chegar à violência, mas acaba chegando em alguns casos.
O Vasco não pode continuar nas mãos das mesmas pessoas eternamente. E os torcedores que se manifestam pacificamente, que eventualmente acabam sendo insultados ou agredidos e acabam tendo confusão, esses são vários relatos que nós temos recebido recentemente, ultimamente, aliás, eles têm o direito de se manifestar contra o Eurico Miranda ou contra seja lá quem for, desde que seja dentro de um ambiente pacífico. Mas não tem sido pacífico e hoje a presença do Flamengo em São Januário já cria outra atmosfera. Se o Vasco vence o jogo, está tudo tranquilo. 1-0 Vasco. Acabou e tal, vai para casa, sacaneia o rival, acabou. Mas a derrota, com todo esse clima, deu no que deu e continuam as confusões nos arredores, inclusive do estádio. Confrontos com a polícia na rua, né? Torcedores atirando pedras, outros objetos. Existe uma situação também que é importante ressaltar. A maior torcida organizada do Vasco, que é a Força Jovem, ela está banida até o ano que vem. Está desde o ano passado e não pode, até o ano que vem, comparecer aos estádios. Isso significa que ela não existe. Mas ela existe. Ela existe, ela apoia o Eurico Miranda, ou grande parte dos seus integrantes apoiam o presidente do Vasco, só que eles vão para o jogo. Só que eles não têm a bandeira da Força Jovem, a faixa da Força Jovem, a camisa da torcida, mas eles estão lá. E aí a ilusão... E aí a ilusão de que proíbe a organizada. Essa organizada ela não existe, mas ela existe. E aí na chamada clandestinidade, usando uma camisa qualquer, até do próprio clube, mas que não seja da torcida Força Jovem do Vasco, você tem essas pessoas ali. E entrando em conflito nas últimas semanas, até com torcedores de outros grupos que são opositores. Outro dia, a Guerreiros do Almirante, que não é nem uma torcida organizada, é uma barra, uma torcida meio argentina e tudo, que apoia muito o Vasco e que critica o Eurico Miranda, deixou de ir um jogo do Vasco por questões de segurança e tem havido relatos de problemas entre eles. Houve, inclusive, agora, recentemente, qual foi o jogo? Foi contra o Fluminense. Teve um jogo recente, inclusive, que houve um problema entre eles ali, justamente porque parte dos torcedores não queriam que o Eurico fosse vaiado. E tentam reprimir alguns gritos de fora Eurico, entre outros que a gente não pode repetir aqui, contra o presidente Eurico Miranda. Então, a situação é bem polêmica, bem confusa, e algumas decisões, elas acabam resolvendo até a página 2, 3 no máximo. Os problemas continuam acontecendo. São Januário hoje era um barril de pólvora, e acabou explodindo, especialmente com a derrota do Flamengo e uma atuação do Vasco. O Vasco é um time mais fraco, desfalcadíssimo, né? Não conseguiu oferecer... O Vasco deu um chute a gol, aquele do Luiz Fabiano. E só deu um chute a gol porque é o Luiz Fabiano, é um jogador que tecnicamente é capaz de fazer um malabarismo, chutar aquela bola e quase marcar o gol. O Thiago fez uma bela defesa até, difícil defesa. Eu diria que a defesa mais difícil do Thiago desde que ele virou titular do Flamengo. Pelas circunstâncias, pelo jogo, pelo clássico, no campo adversário, no cantinho ali, quando o time tinha feito 1-0 o Flamengo. E foi seguro hoje, saiu bem. Sim, saiu bem do gol, teve uma atuação bem melhor. Mas se não fosse o Luiz Fabiano, tivesse ali um multinudo qualquer, o Vasco não teria chutado a bola no gol. Porque o padrão é um jogo diferente. Então, se o Flamengo vai a São Januário, qual seria o mais razoável por parte da presidência do Vasco, dos seus dirigentes? Primeira coisa, vamos montar uma estrutura aqui para esse jogo especial. O Flamengo vai ter a coletiva aqui dentro, em tal lugar, os jogadores vão falar aqui e tal, e acabou. Né? Vamos comprar um negócio daqueles lá que eles usam muito na Libertadores, aquele tubo lá de ar inflável, onde os caras passam. Vamos arrumar um negócio daqui. Vamos criar uma situação para que eles venham aqui, joguem aqui, porque se acontece qualquer confusão, é pior para o Vasco. Vai ser pior. Isso depõe contra São Januário, Exato. Não ter uma estrutura. E aí não importa se... O problema não é o estádio, o problema é quem administra o estádio e a questão política. Não é a parte física do estádio. Essa é a questão aí. Não, Flamengo vai dar entrevista no campo. Porque é assim mesmo. Desculpe, mas é diferente um Fluminense Vasco, o Vasco Fluminense, aliás, de um Vasco Flamengo São Januário. É completamente diferente. A rivalidade é muito maior. Como seria um Vasco Botafogo também, não tem a mesma essa atmosfera. E de lá para cá, desde o jogo do Fluminense ou do Corinthians, a rivalidade da torcida do Vasco com a do Corinthians é enorme, enorme. E tem um histórico também de violência. O Corinthians meteu 5 no Vasco e não teve confusão como teve hoje. Porque de lá para cá, essa atmosfera política e esses confrontos, eles têm se acentuado. Então, até o que houve naquele jogo do Corinthians, no começo do campeonato e agora, de lá para cá, fatos já alertaram para o risco ainda maior. E, claro, a rivalidade com o Flamengo é maior do que com o Corinthians. Então, uma derrota para o Flamengo. Imagina se fosse o Corinthians 1-0 e o Flamengo 5-2, por exemplo. O que não ia acontecer? É que foi 1-0. O Vasco, até o final, estava ali tentando empatar o jogo. Mas se fosse o contrário... Então, os dirigentes do Vasco, o presidente do Vasco, que proíbe a ESPN porque não gostou de uma ou outra opinião, é até meio contraditório que ele veio aqui recentemente e participou do Bola da Vez e respondeu as perguntas lá que nós fizemos para ele. Nem todos respondeu como a gente esperava, mas respondeu. Veio e teve uma convivência extremamente civilizada, conversamos depois do programa e foi tudo bem.
Foi tudo bem, de repente, não, a ESPN não entra mais aqui. Essas medidas não cabem mais no Vasco. Não cabe mais no Vasco. Tinha uma faixa hoje lá, atrás do gol, o Clube do Povo. É até importante isso para o Vasco hoje, no momento que o Flamengo rejeita boa parte da sua torcida elitizando o estádio com ingressos caros, e o Vasco tem um histórico de clube realmente popular, né? Mas não adianta ser o Clube do Povo quando quem comanda tem esse tipo de mentalidade. Aqueles que me criticam não entram aqui. O torcedor que ofende o dirigente do Vasco leva bloco no Twitter. Mas, Mauro, você faz bloco no Twitter? Sim, mas o Twitter é meu, não é da ESPN. Se você xingar o Mauro no Twitter da ESPN, a ESPN não vai te bloquear. Agora, se fosse o Twitter do Eurico Miranda, ele poderia bloquear quem está xingando ele. Quer dizer, o que eu quero dizer, o Twitter do Vasco, o Vasco, a rede social do Vasco, São Januário, não pertence ao Eurico, ou pertence. Se pertence, não pode pertencer mais. E isso já é um tipo de violência. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Então, o que está ocorrendo hoje aqui? Os vascaínos não aguentam mais e protestam contra o Eurico Miranda. E ele tem o seu séquito ali de seguidores, de escudeiros, de sei lá mais o quê, que estão do lado dele. Então, cada jogo em São Januário vira isso aí. E ao invés de tomar medidas que tornem as coisas mais amistosas, se acirram os ânimos. Como essa questão do Flamengo não vai dar entrevista, vai dar dentro do campo. Essa informação veio momentos antes do jogo. Então, momentos antes do jogo, eu falei, não vai ser assim mesmo ali e acabou. Ora, bolas. Então, o problema não é o estádio, não é São Januário, não é a parte física. O problema são as pessoas.